Morte e ressurreição. Olha que tema mais atual para a gente pensar, mais urgente para a gente pensar. É o que Jesus nos estimula hoje em Mateus capítulo 26, versículos 1 e 2, em que o evangelista nos diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, ele havia acabado de falar muito sobre a separação dos bodes das ovelhas na transição planetária, que ele chamava de fim dos tempos. Então, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Que tema interessante para isso, para pensarmos a respeito disso. Diante das dores da transição planetária, guerras, catástrofes, epidemias, todos nós estamos sendo chamados a essa reflexão sobre morte e ressurreição. E especialmente nessa epidemia do coronavírus que aconteceu principalmente no mundo todo no mês que antecedeu a Páscoa, e que nos pega aqui no Brasil a Páscoa no ápice da pandemia e da transição. É a morte batendo a nossa porta, mas é também a ressurreição batendo a nossa porta. Porque a morte já vem sendo demonstrado para a gente que a morte é a nossa grande fronteira, é o nosso imenso desafio, o nosso mais importante desafio filosófico, psicológico, religioso, existencial. A história, a antropologia, a psicologia vem demonstrando isso. Lá nas figuras da antiguidade, as esfinges, esses representações de um ser que era metade de baixo animal e a metade de cima humano, já nos desafiavam com uma frase: decifra-me ou te devoro. E essa frase se encaixa perfeitamente na questão da morte, porque se nós não decifrarmos a morte, seremos devorados pelo medo da morte. E decifrar a morte é decifrar a vida. Então, nada mais urgente para nós que estamos nessa crise, na crise mais importante não só dessa vida, mas a crise mais importante de todas as nossas vidas: decifrar a morte e decifrar a vida. Então vamos lá. É natural, porque é instintivo, é parte da nossa herança, dos nossos irmãos animais, que nós repudiemos toda ameaça, tudo que nos sugerir a morte física. O nosso corpo resiste, o nosso instinto dá respostas automáticas, gestos, faz com que a gente saia de situações sem pensar, dando respostas automáticas, instintivas. Então, é um repúdio que é inevitável praticamente, mas que ele é multiplicado, ele é inchado
ele é dramatizado pela morte simbólica, pelo chamamento à transformação que a vida vem fazendo há tanto tempo. Não é à toa que todos os oráculos, quando aparecem as cartas de morte, as ideias de morte, e que o homem comum se apavora, nós somos apresentados à ideia da transformação. Mas há muito tempo, pela lei de progresso, pela lei de amor, nós somos todos chamados à transformação. Não à morte física, mas à morte simbólica. E se já é um desafio encararmos a morte física, que dirá da morte simbólica? A morte física, nos sugerem os amigos espirituais, que nós, se tivermos uma passagem que nos permita uma reflexão mais consciente, aceitemos essa reflexão consciente, busquemos, conversemos com as nossas células. Assim como nas doenças, conversemos com as nossas células. Nós somos deuses desse universo corporal, de bilhões de seres. E conversemos com eles e convençamos as nossas células a aceitar o que for inevitável e a transformar o que for possível. Mas a morte simbólica não é tão fácil nem tão simples assim. Ela exige muito mais coragem para a gente enfrentar a nossa acomodação. O medo da responsabilidade, a resistência ao novo. São 3 razões, pelo menos, que nos fazem fugir apaixonadamente, desesperadamente da morte. E isso é uma grande tragédia, porque a vida é transformação, a saúde é movimento. O aprendizado é uma superação. A vida nos pede o tempo todo transformação e resistir à vida, resistir à saúde. Por quê? Por falta de confiança. Quando o doente confia no médico, confia nos seus tratamentos, confia nos seus remédios, os aceita, se harmoniza e se transforma. Quando não, ele cospe, ele boicota, ele busca desesperadamente a alta como se fosse a libertação de uma penitenciária. Mas a saída do hospital antes da alta médica, que só cabe ao médico, ela nos fará permanecer na doença. E essa é a nossa tragédia. É a isso que nós temos que defrontar, que superar. Nesses momentos da transição planetária, onde a morte é apresentada para nós, tenhamos essa lucidez e essa coragem, essa paciência e essa aceitação. Se tratar-se da morte física, assumamos e aceitemos a responsabilidade, a mudança, a prestação de contas que nos será cobrado, como os talentos da parábola, o que fizemos das nossas capacidades, das nossas possibilidades, o que fizemos das nossas vidas.
será inevitável e enfrentemos o julgamento e a sentença, as responsabilidades. Mas, se for, como tantas vezes é, mais um chamamento à transformação simbólica, à morte no sentido mais subjetivo da palavra, vençamos a paralisia que nos tem retido há tanto tempo. Ouçamos Jesus na nossa alma, na nossa frente, com todo o amor, nos dizendo: levanta-te e anda. É maravilhoso que se faça esse milagre em nós. Grande abraço e até a próxima.